Olá pessoal, Josias Pucchieri aqui, estamos iniciando o 9º episódio do Fé que Inspira. E dessa vez nós vamos tratar de um tema bem relevante, muito importante, igreja, mulheres e sociedade. E para isso está comigo aqui a nossa irmã em Cristo, teóloga Josiane Moreira. Muito bem-vinda. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmão Josias, primeiramente sou grata a Deus pela rica oportunidade de estar aqui. Que esse episódio seja como os outros, edificante para a vida de todos nós. Que bom, é isso mesmo. Esse é o propósito do Fé que Inspira. Temas, pessoas trazendo histórias inspiradoras de fé que possa ainda mais enriquecer e melhorar a vida de cada um de nós. Vamos lá, Mãe Josiane? Vamos lá. Eu quero, para que o nosso ouvinte, para os nossos seguidores, já passam a te conhecer. Quem é Josiane Moreira, sua história, sua trajetória profissional, ministerial? Diga um pouco mais para nós, quem é Josiane Moreira? Bem, vamos começar falando aí dessa parte profissional. Eu já sou professora de letras, com habilitação em literatura há 16 anos, que eu atuo na área de ensino. E eu tenho um mestrado concluído pelo Instituto Federal de Mato Grosso, que é na área de ensino também. E eu estou atualmente concluindo um doutorado na Universidade de Huelva, na Espanha, que também é na área de ensino. Você docência, didática? Didática. E especialmente o meu foco é na formação de professores, onde eu gosto de atuar. Justamente por isso que eu já faço um link com a minha atuação eclesiástica, porque eu também sou formada em teologia pela FEIX e atualmente eu sou pregadora da Palavra de Deus, eu também palestro e eu também ensino nas escolas bíblicas dominicais. Então eu diria que o meu nicho não é apenas um, são dois. Eu atuo como pregadora especialmente para mulheres, não prego somente para mulheres. Mas o meu grande público são as mulheres, círculo de oração. É isso mesmo. E tem a EBD, no qual atualmente eu sou também uma das coordenadoras pedagógicas, junto com a irmã Dásia Reis, da CBDECRE, que é focado para a formação e auxílio dos professores da Escola Bíblica Dominical e coordenação também pedagógica da Discipula DECRE, que é um departamento que nós estamos aí trabalhando para dar início. Que benção. Foi por conta desse seu nicho que a gente tomou conhecimento da Josiane e falou, não, temos que levar lá para a gente conversar sobre esse tema. Esse tema é muito importante e está sendo bastante debatido. Que bom que agora está sendo debatido, que antigamente era como se fosse um tabu, né? Ainda tinha uma certa resistência dentro das igrejas. Mas, iniciando propriamente no tema, vamos fazer a seguinte pergunta. No período de Cristo, há uma certa resistência da sociedade hoje, sociedade moderna, só que, olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, nós não conseguimos enxergar, eu não consigo enxergar essa problemática dentro da Bíblia, porque a gente vê Cristo defendendo, apoiando. O que você tem para nos trazer, para nós já darmos início no período de Cristo? Como foi essa relação, essa tratativa, Cristo e mulheres? Pela cultura, irmão Josias, não foi um momento positivo, vamos dizer assim, porque a cultura oprimia as mulheres. No tempo de Cristo não tem como nós não dizermos isso. Pouco espaço, então, a mulher Pouco espaço, porque a mulher ela era vista como aquela que deveria ficar dentro de casa e cuidar dos afazeres domésticos mesmo. Então, tirar a mulher desse cenário e dizer ela pode ter uma voz fora disso, foi algo bastante novo para aquela época. Só que o problema centra-se no fato de que hoje muitos acreditam que o cristianismo ou que Jesus ou que a Bíblia oprimiu as mulheres. E isso não faz sentido, porque ao falar isso, ao alguém trazer essa ideia, ao mesmo tempo é um erro histórico e ao mesmo tempo é uma desonestidade intelectual, porque a cultura oprimia. Mas Jesus não oprimia. Havia um lugar específico para a mulher dentro de casa que ela não poderia ocupar na obra. Ela não poderia ter uma relevância, digamos que,
ou até ouvir o evangelho. E é interessante ver que o evangelista Lucas foi o que mais escreveu entre os 4 evangelistas sobre a relação de Jesus com as mulheres. E nós vamos ver um papel de desconstrução da cultura e não de reforçar o que ela pregava. Qual foi o estilo revolucionário que Cristo trouxe para esse tratamento? Porque até então, vamos dizer, nós tínhamos a cultura e Jesus Cristo vem rompendo com esse modelo e aquele padrão daquele período. Traga-nos um exemplo bíblico, como foi essa forma de Jesus tratar as mulheres que revolucionou aquela época. É bom falar dessa revolução como uma desconstrução cultural. Jesus ele não era um reformador social. O discurso dele não era exatamente fazer um discurso político que agradasse as pessoas para ter aplauso, não era isso. Ele também o que ele fez pelas mulheres não foi exatamente uma gentileza. Ele deu voz para as mulheres que estavam apagadas. Quando a gente vê, vou falar de várias situações. O Império Romano naquela época dizia que a mulher era quase que um objeto. E até uns rabinos naquele tempo, de acordo com estudiosos, tiveram rabinos que agradeciam a Deus do seguinte modo: obrigada a Deus por eu não ser um gentio, nem um escravo e nem uma mulher, dado o nível cultural de pensamento deles para aquele tempo. E Jesus é totalmente contrário a essa ideia. Vamos começar pela mulher samaritana em João capítulo 4. Quando nós encontramos Jesus naquela conversa com aquela mulher, nós já vemos paradigmas ou modelos sendo quebrados. Por quê? Primeiramente, aquela mulher, ela era mulher. Só por ser mulher já não deveria estar conversando em proximidade e sozinho com ela. E na beira do poço, ele manda os discípulos comprarem comida na cidade para ter um encontro pessoal com ela em particular. Depois, aquela mulher, ela tinha tido 5 casamentos frustrados. E aquele homem que estava vivendo com ela não era marido dela. Então nós vemos que, para aquela cultura, aquela mulher estava abaixo da sociedade, abaixo dos valores que a sociedade considerava ali valores que deveriam ser mantidos. E Jesus conversa com essa mulher. Então ali ele dá um espaço para a mulher dizendo: há um lugar para você no meu reino, porque ele transformou a vida daquela mulher. E aí, eu vou partir para uma outra mulher só para reforçar a sua pergunta. É importantíssimo. Que nós vamos olhar para a mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher, ela deveria ficar escondida, isolada, porque ela era considerada impura. E ele permite que aquela mulher toque nele. Primeiro porque a sujeira da mulher não sujaria ele. Mas depois, para mostrar que aquela mulher pode ter acesso ao reino. Ele não só curava mulheres de modo físico, ele curava a alma daquelas mulheres. Entendo. Ele entregava a essas mulheres uma oportunidade de ter um espaço não só na sociedade, porque a questão do cristianismo não é só olhar para o social, mas olhar para o reino. Era como ele dizendo: você também tem acesso ao reino do meu Pai, que eu vim trazer na terra. É bem por aí. Então, você considera Jesus Cristo como o maior defensor das mulheres para aquela sociedade ali? Sim, e para hoje também. Para hoje também? Não só lá. E não só eu, a história. E quem tiver um pouco de honestidade intelectual, o considera também. Porque ele fez o que ninguém ali, e nenhum movimento político ou ideológico hoje consegue fazer. Ele olhou para os marginalizados e disse: você pode ter voz. Ele olhou para as mulheres e disse: você também é importante. E ele fez algo além. Aquela mulher do fluxo de sangue, que era vista como impura, ele a chama de filha. Ele não simplesmente diz: você tem um lugar. Ele diz: você é filha de Deus. Se a gente olhar para o capítulo 13 de Lucas também, nós vamos encontrar a mulher encurvada há 18 anos. Ele tem um olhar diferente para aquela mulher. E para aquela mulher acontece algo extraordinário. Além de curá-la num sábado, que é já um rompimento de paradigma. A cultura não lhe permitia fazer isso. Num sábado, ainda mais para uma mulher, ainda mais naquele espaço. Ele ainda diz para ela: filha de Abraão. Naquele tempo, ser filho de Abraão era um dos maiores reconhecimentos que um judeu poderia ter. Mas agora ele quebra ali a estrutura e diz: filha de Abraão.
dizendo que agora ela também pode ser considerada aquilo que só os homens eram. Só que eu quero reforçar que com isso ele não está desfazendo a criação lá em Gênesis 1. Porque, de fato, Deus criou homem e mulher, Gênesis 1, 27, depois nós podemos até retornar a isso. Deus ali, ele cria homem e mulher e diz, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ali é uma questão ontológica. No sentido de ser, de essência, o homem e a mulher são iguais. Porém, eles têm propósitos e funções diferentes. É nisso que nós temos que focar. A gente vai entrar aí nesse debate logo, quando for tratar sobre casamento, relacionamento, coisa e tal. E se tratando daquela mulher que foi levada a Cristo para ser apedrejada. Também foi um outro momento de defesa, onde Cristo, ele rompeu, porque naquele momento foi levada ela sozinha. Exato. Não tinha somente os seus acusadores, mas ela não estava fazendo aquilo sozinha. O que você traz aqui? Que lição podemos extrair dessa defesa? Jesus Cristo e mulheres. Então, ali tinha uma festa, né? João, capítulo 8. Era um período de festa, segundo ano do ministério de Jesus, de acordo com alguns teólogos. E a gente vê que, ao chegar à noite, provavelmente no fim da festa, uma mulher saiu para ali o ato de adultério. Só que ela não saiu só. Não sabe-se como foi, mas aconteceu e ela foi pega no ato. Ela deveria ser levada junto com o homem que estava cometendo esse ato com ela, mas ali os judeus da época, os acusadores, pouparam o masculino. Lembrando que Jesus, ele foi um escudo de proteção dessa mulher, mas ele não passou pano para essa mulher. Ele disse, vá e não peques mais. Então ele está dizendo, você cometeu uma falha, porém eu posso te perdoar. Você vai aqui sair dessa situação sem ser apedrejada sozinha. Esse mal não vai cair somente sobre você, porque há um perdão. Não que ele esteja, digamos que, concordando com o que ela fez, mas ele está abrindo um espaço para que as pessoas analisem a si mesmas em relação ao julgar o pecado do outro. Então, ali, eles quiseram colocar Jesus, na verdade, em uma armadilha, que ele saiu muito bem, ali sendo um escudo para aquela mulher, mas alertando das consequências que o pecado causa. Que bom. Agora, nós tratamos aqui de um período bastante histórico e vamos já correr aqui nosso período já moderno, no período moderno, e temos um tema que está bastante em alta, bastante debatido, o feminismo. Surgiu como resposta a vários problemas da sociedade. E eu queria saber, do seu ponto de vista, em que momento ele converge e que momento ele gera conflito com a fé cristã. Então, o feminismo e o cristianismo, quem olhar por alto vai pensar, eles buscam o mesmo objetivo. Eles pensam... A defesa da mulher. A defesa da mulher, porém com remédios diferentes, remédios opostos. Então, nós vamos entender que existem pontos de convergências e existem pontos de divergências. Só que o objetivo final não é o mesmo, porque o feminismo visa a desconstrução da mulher. E como isso acontece? Quando nós voltamos ao Jardim do Éden, especialmente no capítulo 3, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher dentro de um propósito de identidade. E nós não podemos pensar na mulher distante dessa identidade. Então, quando a gente olha só para o social, quando a gente olha apenas para o aspecto humano da mulher, a gente pode pensar, nossa, o feminismo é a saída. Porque eu vou dizer algo que talvez possa até ser algo desafiador para alguns que estão me ouvindo. Mas o feminismo surgiu na falha do homem e da sociedade em tratar a mulher como Cristo mandou que fosse tratada. Se seguisse as ordenanças bíblicas de Cristo, não teria passado. Não teria, porque a Bíblia não é, vamos dizer, machista, não é. Esse termo não se aplica. Quando nós olhamos para o livro de Efésios capítulo 5, nós nem precisa ser exatamente Efésios capítulo 5, 1 Coríntios 7, 4, nós vemos Paulo dizendo que o corpo do homem agora não é mais dele, é da mulher, e vice-versa, o da mulher é do homem. Ali a gente vê uma lei de reciprocidade e um amor sacrificial desse homem para essa mulher.
Então, quando nisso há uma falha, quando essa mulher lá de Efésios 5, do ensinamento de Paulo, ela não é amada como Cristo amou a igreja, então essa mulher começa a ser maltratada. Então, há uma necessidade de haver políticas ou ideologias que venham a defender essa mulher. Mas quando a gente se volta para o jardim, a gente vê que Deus criou, eu vou falar especialmente da mulher, mas Deus criou o homem e a mulher com um propósito, entre vários, de o glorificar e de ter uma relação com ele. E quando eles pecam ali, especialmente o homem, acaba desobedecendo a Deus, então entra o pecado no mundo, essa identidade, ela é deturpada. O homem olhava-se no espelho e via a imagem e semelhança de Deus. Agora esse espelho foi quebrado. Entrou no mundo a violência, entrou o mal, entrou agora todo tipo de coisas ruins que acontecem na sociedade. Então nós temos que olhar para a mulher não como o feminismo olha. Porque o feminismo, embora diz que visa olhar para a mulher como um ser que precisa de ajuda, mas acaba olhando para a mulher como um objeto de ideologias, onde a mulher está sendo desconstruída. Ela tem que deixar a sua identidade original. Que identidade original é essa? Quando a mulher vive para Cristo, aquela queda que desconstruiu a mulher no jardim alcança uma restauração no Calvário. A mulher volta, não de modo pleno, a plenitude só virá quando nós sairmos dessa terra, mas de modo grandemente digamos assim, valoroso, essa mulher alcança uma restauração. Então, essa mulher no cristianismo, ela não precisa se desconstruir para ser um homem. Ela não precisa perder a sua essência feminina para ela ter valor. Ela pode alcançar isso dentro da identidade de Cristo na vida dela. Você tratou 2 momentos aí utilizando o termo identidade da mulher. Hoje, a sociedade, existe uma grande pressão a respeito da identidade da mulher. E a mulher também busca essa identidade. E aí, temos incorrido nos últimos dias, últimos períodos, anos, em ansiedade, em crises emocionais gigantescas. Em que momento está havendo, assim, qual é o causador dessas crises emocionais, dessa ansiedade, depressão, por conta dessa identidade feminina, identidade da mulher? Uma pesquisa foi realizada esse ano, não me lembro o instituto agora, porque eu estou escrevendo um livro sobre isso, especialmente sobre a identidade da mulher, essa identidade original, e pretendo lançá-lo bem em breve. Que revelação! Um spoiler. Spoiler aqui. Então, ali essa pesquisa, ela mostrou que 21% das mulheres de um determinado cenário de trabalho estão satisfeitas com a sua vida e 79% não estão. Por que 79% essa porcentagem não alcança ali uma satisfação? Porque hoje a mulher está esgotada por tentar assumir uma identidade que não é dela. E essa identidade, a sociedade atual e o feminismo têm tentado desconstruir. Nós não podemos pensar que nós vamos nos sentir satisfeitas ou felizes longe dessa restauração de Cristo na cruz, que é da nossa identidade original. Nós nascemos com uma identidade, que é a identidade de filha, que não é uma identidade construída ali no trabalho. Isso passa pela sua constituição como pessoa. E hoje nós trocamos. Hoje parece que é mais interessante uma mulher ser uma profissional bem-sucedida lá fora, saber dominar máquinas, bater metas, do que ser uma mulher que sabe cuidar da sua família. Hoje virou algo, digamos que é alcançável, ou algo que a mulher sonha, virou algo que é um objetivo, ela conseguir dar conta do trabalho, da academia, da estética, e virou algo, parece que negativo, ela também ser uma mulher que cuida da casa, que tem filhos e que tenha o objetivo de construir um lar. Porque hoje é uma desconstrução geral, só que a mulher é mais afetada, porque a mulher não foi feita para dar conta de tudo. E quando ela perde a sua identidade, ela alcança um esgotamento, ela alcança uma ansiedade que ela vai dormir à base de remédios e ela já acorda cheia de ansiedade, não tendo espaço ali para viver a identidade de liberdade que Cristo tem para ela. Você tratando de identidade, qual seria essa identidade original, vamos dizer, essa identidade original da mulher?
A identidade original da mulher foi aquela identidade que ela teve no jardim, que a gente chama de, em hebraico, Ezer Kened. Não é uma identidade que qualquer um tem. É a identidade de auxílio que só Deus dá para ele mesmo na Bíblia, que é o Espírito Santo. A mulher é a única que tem essa função do Espírito Santo para auxiliar o homem. E um homem com uma visão espiritual, ele não olha para essa mulher apenas como um objeto. Ele olha como ali uma ajudadora que vai o auxiliar nessa caminhada. O primeiro papel de Eva era para esse motivo, porque lá no jardim, vamos dizer, no silêncio do jardim, foi Deus quem percebeu que o homem precisava de um auxílio. Mesmo o homem dando nome para os animais ali, foi Deus que percebeu. Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus que traz a mulher para o homem como uma ajudadora. Só que a visão de homens e mulheres, de pessoas que estão com o coração voltados para o engano, deturpam essa passagem bíblica e ensinam de modo errado. A mulher, na sua identidade original, ela era ajudadora desse homem. Ela foi chamada para ser aquela que está no auxílio, ao lado, aquele fortalecimento, aquela força lado a lado para andar com esse homem. E quando essa mulher, lá no jardim, já no capítulo 3, sofre com a queda, agora há uma desconstrução desse papel. Agora a mulher já não se satisfaz mais com esse papel. Agora, por conta dessa imagem deturpada, ela quer se distanciar disso. Agora ela acha que a identidade dela é ter uma boa posição social. Ela acha que a identidade dela é o filtro do Instagram, é a curtida do Instagram, é ter um corpo perfeito, é ter silicone. E ela vai nessa busca desenfreada por coisas que não vão saciar o interior. E aí continua o vazio espiritual. É o vazio, porque ela não está dentro da identidade. E eu vou dizer algo que não adianta, pode ser feminista, pode ser a mulher que estiver nos ouvindo agora, que vai dizer isso daí é conversa ultrapassada. Mas enquanto a mulher não vive para estar na direção do que Deus a criou para ser, ela nunca vai se sentir satisfeita com nada que ela fizer. Ela pode ser a diretora, ela pode ser a CEO da maior empresa que haja nessa terra. Ela foi chamada primeiro para ser a mulher que Deus a chamou para ser. E é só em Cristo que ela encontra essa restauração e essa satisfação. Como essa pressão da sociedade profissional, acadêmica, tem a questão de estética, família, marido e todos esses conceitos, trazendo aqui essa pressão, acaba que há algo tendo que ser sacrificado. E ultimamente nós temos percebido que o que mais tem sido sacrificado é famílias e, com isso, filhos. Você acredita que estamos vivendo uma desconstrução dos valores familiares? Eu não só acredito, como eu tenho certeza. É uma desconstrução de valores familiares. Nós estamos testemunhando uma tentativa deliberada de destruir a família. Por que esse objetivo? Porque a família é a base. Só que as pessoas se esquecem de que quando se destrói a base, o alicerce de uma casa, o teto desmorona na cabeça de todo mundo. É o que a gente tem visto hoje. Porque uma família mal estruturada, desconstruída, abre brecha para filhos, digamos que com facilidade de serem manipulados, porque estão carentes. Carente de pai, carente de mãe, carente de afeto. E aqui eu falo como profissional da área de ensino. Eu lido com adolescentes. Nós vemos dentro da sala de aula o mal de uma desconstrução familiar sendo reverberado nas atitudes deles. Nós vemos filhos que estão se entregando fácil a ideologias. Nós vemos vícios chegando mais cedo na vida de jovens. Nós vemos uma sociedade toda destruída por causa de uma desconstrução familiar, que às vezes parece algo sutil, mas para que ideologias ou pensamentos possam adentrar a família, é preciso mover a base. Então, por isso a família está sendo tão atacada, porque uma família bem estruturada, um filho bem ensinado pelo pai, uma filha bem ensinada pela mãe, ou uma filha ensinada pelo pai, pais que visam uma construção familiar saudável dentro da palavra de Deus, dificilmente esses filhos vão ser influenciados pelo mundo e dificilmente vão propagar o mal que a gente tem visto por aí. É visível no seu ambiente de trabalho, por exemplo, um filho
Vamos colocar 2 filhos, um com uma família estruturada, pai, mãe, tudo indo lá, e um outro onde tem uma família desestruturada, sem mãe, talvez sem pai, criado pelo tio, pela avó e tal. Não que isso não seja importante, mas é visível no momento do ensino, na vivência, no comportamento dele? Sim, boa pergunta essa, é visível. Eu confesso que eu estive um pouco ausente da sala de aula por estar em licença qualificação para a conclusão do meu doutorado, mas como eu estou há 16 anos nesse cenário, eu posso afirmar. Eu tive alunos que a gente olha e fala, nossa, é aquele que no conselho de classe é o mais que dá trabalho, que o nome dele é mais citado, que aqueles professores olham e falam, não quero ir para aquela sala. Quando você puxa a estrutura familiar, você descobre rupturas ali. Lembrando que não são apenas esses que dão trabalho. Nós sabemos que adolescentes são trabalhosos porque a fase permite que isso aconteça. Estão ali em transição para a juventude, não é mais criança também. Enfim, vocês sabem que adolescente tem esse processo. Mas eu estou falando do que excede. Eu estou falando daquilo que está além do normal. Se você for buscar na raiz do problema, a raiz vai ser base familiar. E eu vou buscar, porque antes de eu tomar atitude, alguma atitude, porque a última atitude é a expulsão desse estudante daquela instituição de ensino. E como cristã, eu procuro analisar muito as minhas atitudes, porque no início da minha carreira, eu falhei nisso. Eu tive um problema familiar de uma estudante que ela, por causa da separação dos pais, a mãe a punia, porque o pai abandonou o casamento para viver com a amante. Só que eu não sabia que ela chegava na segunda-feira tão alterada para a aula pela manhã, porque ela era maltratada pela mãe. E a forma dela reagir era gritando com as pessoas. Então, eu no início da minha carreira, eu no início da profissão, eu não entendi, eu vi aquilo como um desrespeito muito grande. Então, eu levei essa aluna para a direção da escola. E ali, a direção da escola conversou, tratou o caso, porque ela foi muito agressiva comigo. E depois a diretora da escola me chamou para conversar. Ela disse, professora, essa aluna é um caso particular que nós temos aqui. Acontece até da mãe agredir fisicamente. Ela passa o final de semana com a mãe e a mãe pune para chamar a atenção do pai. Só que a menina ama a mãe de modo tão grande que ela não quer abandonar a mãe. Ela quer continuar vivendo com a mãe mesmo diante das agressões. Então eu gostaria que o seu olhar fosse um pouco diferente para ela, porque ela está passando por isso. Ali, irmão Josias, eu passei a mudar a minha forma de agir. Que legal, que testemunho, que depoimento fenomenal. E tratando aqui sobre questão de filhos, você acredita, como é a sua visão na questão de maternidade? A maternidade está sendo desvalorizada hoje nessa sociedade que estamos vivendo? Sim, a maternidade também. Hoje, quando uma mulher diz, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, eu quero ficar em casa, algumas pessoas abominam isso. Isso já virou algo rotineiro. Você dizer não, eu quero até se abandonar a profissão, tendo condições para ficar em casa, já virou algo que grande parte da sociedade abomina, como se aquela mulher não pertencesse a esse mundo ou como se isso fosse ridículo. Então, eu afirmo, não só está sendo desconstruído, como está sendo banalizado o fato de uma mulher escolher ter uma família tradicional. E quanto em relação ao casamento bíblico, ele ainda é relevante para essa sociedade? Nós acabamos de discutir aqui vários pontos, eu acredito que até já sei a sua resposta, mas eu gostaria de reafirmar novamente a pergunta dizendo, o casamento tradicional, o casamento bíblico, qual a importância dele para a sociedade o qual estamos vivendo? Ele não só é relevante, como é o único que funciona a longo prazo. É o meio. Porque quando a gente vê, o casamento, ele não foi criado por Deus como um sentimento flutuante, mas ele foi criado a longo prazo como uma aliança inegociável. Mas o que está acontecendo hoje é que estão quebrando essa aliança com facilidade. As pessoas estão casando, não generalizando, mas
Alguns dizendo, vamos ver se vai dar certo. Com prazo de validade. Com prazo de validade. Com contrato. Com contrato e não como aliança. Porque quando falamos de aliança, falamos do que não deve se romper. Então, as pessoas não casam com o motivo que deveriam se casar, então se separam por qualquer motivo também. Porque já não olham para o casamento como uma instituição sagrada e como uma aliança inquebrável, mas como um teste. E grande parte desse problema é porque elas não casam para se doar, para fazer o outro feliz. Elas casam para ver se vai dar certo e alcançar suas próprias expectativas, sem entender que ali é uma união sanguínea. Agora eles se tornam um só. E não é de qualquer forma que eles vão se dissociando. Então, o casamento, eu acredito que ele não só é relevante, como ele é a única forma de aí ajudar a recuperar essa sociedade que está em decadência. Forte. Fortíssimo. Na questão de criação da família base cristã, mas hoje nós estamos vendo um grande distanciamento, pais e filhos. E aí fica a seguinte pergunta: quem hoje está educando os filhos? É a sociedade? É a internet? É dentro de igreja? Escola? Ou é o pais mesmo que estão educando? De que forma você consegue enxergar essa educação dessas crianças de hoje em dia? Eu acredito que os pais andam muito cansados e estão terceirizando essa função. Generalizo? Não. Estou falando do que eu vejo. Hoje eu vejo que um pouco de cada um faz esse papel, mas quem ganha em grande parte essa educação são as telas. Hoje nós vemos que não que os pais não estejam educando, mas o cansaço e a falta de tempo tem feito com que os pais deleguem essa função até para a internet. Voltamos aqui naquele ponto onde você disse, e aqui não é só a mulher, só a mãe, mas ao pai também. É tanta pressão, temos a questão profissional, temos a acadêmica, temos os hobbies, temos ali eles quererem ter o tempo deles também, só que... E temos a família, filhos e casas para ser administradas, para ser tudo controlado. E nesse momento, 24 horas é igual para todo mundo. Então, acaba que algo tendo que ser sacrificado. E nesse momento, eles estão decidindo, famílias e filhos, sacrificar esses dois. Qual que é o impacto disso na sociedade? Vamos acreditar que daqui 20 anos, daqui 10 anos, como você enxerga isso, esse impacto? Quem ganha o coração dos filhos na infância vai ser quem vai os governar na fase adulta. Então, se os pais não ganharem agora, que enquanto é criança, ensinar o caminho que deve seguir, quando grande, eles não vão ficar. É a base que vai ditar o futuro. Então, se os pais não tiverem amor pelos seus filhos e entenderem que o futuro será catastrófico, eles não vão conseguir construir filhos que vão aí, principalmente, levar a palavra de Deus. Porque hoje, o que a gente vê? Muitos pais se preocupam, sim, em colocar os filhos na escola, aprender a ler, escrever, ter um futuro, uma profissão. Mas nós precisamos pensar nessas crianças também como o futuro da igreja. Precisamos pensar que essas crianças, elas vão ser os pregadores de amanhã, os adoradores de amanhã. Hoje, o bastão do evangelismo, do discipulado, está nas nossas mãos. Está na mão da igreja atual, continual, que Jesus Cristo começou. Mas amanhã está nas mãos deles. E o que nós estamos deixando para a igreja e para a sociedade? O que está sendo construído, né? O que está sendo construído. Você tocou no nome aí, muito importante, que é o tema nosso, que igreja. E temos, e eu quero tratar um tema aqui contigo, igreja e o acolhimento às mulheres. De que forma você consegue enxergar isso? A igreja, hoje, ela está preparada para esse acolhimento ou está faltando maior estrutura aos nossos líderes, a liderança de modo geral? Então, a igreja como instituição, eu penso que ainda não está totalmente preparada. Eu acredito que talvez tenha que haver mais conscientização. Não sei se seria essa palavra. Está existindo, então, um tabu nesse caso?
Um tabu, que ainda existe uma certa resistência no debate do assunto. Mulheres, porque assim, dentro da igreja, é como se fosse um hospital espiritual, emocional, e chega as pessoas das mais variadas tipos e momentos e fases de vida. E aqui o assunto hoje é mulheres. Então, dentro das igrejas, tem chegado mulheres com traumas, com uma série de problemas. E a gente está percebendo que agora esse assunto voltou à tona com muita força. Com muita força. Era até então pouco discutido. E aí, mas o que está faltando? Porque houve uma reação muito forte das igrejas em torno desse assunto, mas muitos ainda não estão saindo, debatendo, discutindo, dialogando sobre esse tema. O que tem faltado dentro das igrejas? Eu penso que é um tabu, mas não que a gente não saiba que de algum modo existe. O que eu vejo hoje é que a gente não pode santificar apenas e não buscar uma solução para o que vai além de um pecado. As mulheres têm passado ao longo dos anos por essa tentativa de apagamento, mas como eu já disse, eu preciso reforçar, não é a visão de Cristo. Então a gente precisa derrubar o discurso de aparência. Eu acho que a primeira coisa tem que derrubar esse discurso, porque algumas mulheres vivem de aparência e se silenciam em relação ao que tem passado, porque acreditam que a igreja não vai acolher. Então, eu acho que o primeiro passo também é a mulher, ela entender que ela não tem que ter esse medo, porque um dos medos que as mulheres têm, se eu contar que estou passando por isso, vão dizer que eu não estou orando o suficiente. Se eu passar até por um divórcio, muitas vezes, vai dizer que eu não fui submissa o suficiente, porque há uma ideia de que a culpa esteja diretamente ligada à mulher, porque se está fracassando algo dentro da relação do casamento, é a mulher que é culpada. Então, eu acredito que derrubar esse discurso de aparência e desse peso em cima da mulher e tentar olhar com equilíbrio a situação, já é um passo para acolher a mulher. Começar a nos discursos a tirar esse peso de cima dela, não que não haja funções. Vamos entender, como eu já disse lá em Gênesis, na criação, o homem e a mulher têm as suas funções. Mas nós não podemos entender um fracasso de uma relação somente em cima de uma mulher. Então, tirar essa situação da aparência e trazer para a realidade já diminui o fardo de cima de uma mulher, que às vezes pesa muito. E o outro passo é uma rede de apoio real. Se ela não se sentir acolhida, ela não vai contar. Ela não vai sair dali e ter um apoio efetivo. Isso também conta para uma mulher poder se sentir pertencente ao corpo e poder resolver essa situação. Penso eu assim. Você não vai contar de algo, de um problema para alguém em alguma circunstância se você não consegue enxergar, perceber que dali pode vir uma solução para você. Pode vir uma resposta condizente. Então a mulher prefere se silenciar nesse caso. Você trouxe agora aqui na sua fala uma outra palavra muito importante, submissão. E tem sido muito discutido também nesse mundo moderno de hoje. O que seria biblicamente submissão? A submissão é algo como inferioridade de um em detrimento de outro? Não. Lá em Efésios 5, nós vemos submissão como estar na mesma missão. A mulher está na mesma missão que o homem. Então, nós sabemos que o homem tem uma missão, que é o papel dele. Porque como vai ser feito um casamento se um tiver virado para um lado e outro virado para o outro em relação a uma missão? Então, o homem tem uma missão a desempenhar. Então, a mulher tem que estar sob essa missão. Só que a missão que ela vai desempenhar é de um homem que a ame como Cristo amou a igreja. Então, nós estamos falando de um amor sacrificial. A submissão que muitos entendem hoje é um papel onde a mulher é desprezada, é desvalorizada, até ridicularizada. E não, o cristianismo, Jesus Cristo veio para tirar essa mulher da sombra, do esquecimento, essa mulher que era um mero produto, mera propriedade, objeto, e dar uma voz a essa mulher para que agora ela possa se sentir inserida no reino de Deus. Quando essa mulher, ela é desvalorizada, nós acabamos tentando apagar o valor que ela recebeu na cruz.
Quando essa mulher é desprezada, essa mulher é inferiorizada por ser mulher, nós estamos apagando a honra que Cristo deu a essa mulher lá na cruz. Então é um papel muito importante entendermos de fato que submissão é estar na mesma missão. A submissão de uma mulher é estar na mesma missão que um homem que a ame como Cristo amou a igreja. Eu acredito que você trouxe aí, eu nunca tinha parado aqui para prestar atenção nessa palavra, submissão. Na mesma missão, no mesmo objetivo, no mesmo barco, remando para a mesma direção. Quando são dois corpos, são duas mentes, são duas culturas às vezes, mas se eles estão com pensamento, objetivo antagônicos, logo vai haver o fracasso ali da família. Mas se tratando de igreja, quando a mulher procura um pastor relatando uma série de violência psicológica, emocional e tudo mais, há uma certa resistência dela em procurar, porque na contrapartida de lá para cá vai vir a seguinte resposta: você tem que orar mais. Ele é o fato de espiritualizar algo que é rotineiro, cotidiano, e espiritualiza ele. Como que você enxerga dessa forma? E como você pode trazer para que a mulher, como ela deve responder a esse tipo de situação? Então, quando uma mulher procura um pastor para relatar uma agressão, um abuso, algo que ela esteja passando, o pastor ali não vai ser mais só um mediador de casamentos, é um protetor da vida. Nós sabemos que ela está correndo o risco de perder a vida. Dependendo da circunstância ainda, ela vai precisar de um acolhimento imediato de sair daquele lar. Então, nós temos que entender que bater numa mulher não é um problema conjugal que se resolve somente com jejum e oração. Mas aqui nós estamos diante não só de um pecado, mas também de um crime. E nós precisamos estar alertas e entender que o primeiro passo é proteger a vítima e não acusar essa vítima. Porque também tem isso. Como eu disse anteriormente, você orou menos. Você não está andando em conformidade com a submissão que a palavra de Deus diz. Então é muito fácil dizer para a mulher: vai orar mais, vai jejuar mais, porque a falha está em você. E deixar, como foi com a mulher de João capítulo 8, que foi pega em adultério. Deixa o homem lá e vamos punir a mulher. E nós não podemos repetir esses erros. Nós não podemos replicar hoje isso nessa geração. Então nós temos que entender que proteger a vítima imediatamente. E depois nós não podemos negociar com o crime. Nós vamos ver que em Romanos 13 fala sobre a autoridade civil. A autoridade civil está aí para punir crimes. Eu creio que o pastor tem a função de mediar os conflitos, sim, mas não se esquecendo de que tem que ter uma mudança, tem que ter um posicionamento efetivo de proteção e fazer com que essa vítima não volte para casa e continue passando por uma série de agressões que ela vem passando. Porque quando nós tomamos uma atitude dessa, nós estamos preferindo o agressor do que a vítima. Nós estamos dando mais importância ao agressor do que à vítima. E aí nós estamos o quê? Tentando, digamos que, tirar a importância do que Deus fez em Gênesis 1:27. Criou homem e mulher ontologicamente com a mesma essência. Os dois são imagem e semelhança dele. Quando estamos preferindo por um, estamos anulando o outro. E o pastor precisa tratar isso de modo a entender que ali tem uma vida que pode ser ceifada a qualquer momento. Então, atitudes têm que ser tomadas além do jejum e da oração. O que está faltando? Como que você enxerga isso? O que está faltando na igreja para melhorar ainda mais esse acolhimento à mulher? Eu creio que é a própria visão em relação a isso. Porque nós vemos que Jesus ele não tolera lobos disfarçados de ovelha. Quando você pega lá o momento que estavam vendendo no templo, ele vem com um chicote ali. Revira as mesas. Revira as mesas. Então, hoje o templo somos nós. As mulheres são templo. Então, estão profanando o templo de Deus. Eu não vou falar pegue o chicote, mas eu vou falar use a estratégia que se tem. Não deixe o templo ser profanado.
Não deixe o templo que é a mulher, templo do Espírito Santo, ser destruído por mãos de pecadores. Porque quando isso está acontecendo, essa pessoa já distanciou de Cristo faz tempo. Até então, por exemplo, nos cursos de teologia, que é os cursos de formação de pastores, e agora tem se intensificado mais, tem se exigido mais esse curso de teologia, não tínhamos uma disciplina que é o direito religioso. E hoje nós já vemos na grade curricular o direito religioso. Você acredita, então, que de agora em diante, com maior treinamento, com maior ensinamento, com maior cursos, capacitações das lideranças, isso tende a criar-se uma rede de apoio mais aberta, uma rede de apoio com maior acolhimento para as mulheres? Então, no caso, eu quando cursei teologia em 2016, eu fiz a disciplina de Direito Religioso com o professor Valmir Nascimento, e foi uma disciplina extraordinária. Eu acredito que o letramento, o ensino, é por aí que nós vamos mudar. Só que também com a prática. Porque não adianta nós fazermos cursos, prepararmos cartilhas, se não decidirem colocar em prática. Porque eu acredito que essa visão de agressão, de que a mulher pode ser tratada de qualquer maneira, ela é intrínseca, às vezes, na criação que esse homem, esse indivíduo passa. Então, ele precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Precisa ser ensinado? Sim, mas o ensino para se tornar prática, porque vamos olhar, muitas mulheres que passam por agressão dentro da igreja, passam por isso por homens que estão, às vezes, no altar, que conhecem a palavra, que às vezes até pregam a palavra. Eu não tenho dados aqui, já vou reforçando para quem está me ouvindo, não fiz uma pesquisa profunda, porque o meu livro não passa por esse assunto, mas de tudo que eu pesquiso e que vejo, não vejo que só são homens, digamos, que não têm cargo ou que não têm nenhum papel eclesiástico que isso ocorre, mas no meio de homens que às vezes pregam e ensinam a palavra. Você falando dessa forma, nessa semana eu vi um vídeo muito interessante. Eu quero até aqui parabenizar a esposa do pastor João de França. Eurisvânia França. Uhum. E nesse vídeo detalha que há 2 anos atrás tem um vídeo dela dentro de uma convenção, e ela trazendo esse assunto à tona para que colocasse dentro do estatuto da convenção de que ao você elevar, consagrar um homem ao cargo do pastorado e tudo mais, primeiro fosse conversar com a esposa, primeiro tivesse autorização, esse negócio. Como que você enxerga? Isso precisa ser urgentemente alterado dentro do estatuto das convenções? Creio que sim, eu já tinha ouvido falar sobre isso com o pastor Raposo. Eu não sei de qual estado ele é, mas eu cheguei a ver um vídeo na internet de uma separação de obreiro e a esposa. Você concorda? Ele é isso dentro de casa? É um pastor bem famoso da Assembleia de Deus, eu não sei de qual estado aí, do Nordeste. E isso já é uma prática recorrente lá. E eu acho isso interessante, eu penso que seja, porque a gente não pode viver com hipocrisia. Dentro da igreja, faz a obra, mas dentro de casa é um outro tipo de ser. Não pode, Cristo não tolera isso. Nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Eu acredito que tem que ter uma rede de apoio para essa mulher que passa por isso. E também nós devemos pensar que a igreja tem que tomar todos os procedimentos sem ter medo do escândalo. Porque nós estamos aqui para ajudar as pessoas a irem para o céu. Nós não podemos pensar que só a alma do agressor é importante. Mas e a mulher? E se essa mulher desvia, não quer mais saber de Jesus Cristo? A alma dela não conta? Se Jesus buscou mulheres que estavam à margem da sociedade porque importava, por quê? Que agora... Agora não. O que mudou? Jesus não mudou. A Bíblia não mudou. É a nossa forma de ver as coisas. Então, tem que haver uma desconstrução partindo de nós, que estamos deste lado com mais, digamos que, uma visão mais ampla para ensinar os demais. Porque é claro que
a questão da violência contra a mulher, ela parte por diversos vieses. Nós vamos entender que tem esse fator aí, vamos pensar que cultural, que o homem no seu... Porque o Brasil vem num processo de evolução. E se a gente olhar para trás, 50 anos... ou até mais do que isso, a gente vai ver que era muito recorrente a violência contra a mulher. Então, esse homem que agora nasceu de novo, ele não vive mais da cultura. O próprio Jesus desconstruiu a cultura do seu tempo. Então, não é porque o meu pai agredia a minha mãe que eu vou agredir a minha esposa. Não é porque o meu avô tratava mal os filhos que eu vou tratar mal os meus filhos. Eu sou agora uma identidade restaurada em Cristo. Uma nova criatura. Uma nova criatura e tem uma nova identidade. E os frutos do Espírito. Exatamente. Então, a gente tem que desmistificar essas ideias aí. Porque se há um verdadeiro nascimento, porque eu vou falar algo que é a minha opinião, pelo que eu tenho percebido agora como pregadora por onde eu tenho passado. Excelente. Eu tenho percebido que nós temos hoje uma grande quantidade de cristãos que não morreram no batismo. Porque, na verdade, o batismo é a confirmação de uma morte que aconteceu antes. Quando a gente não morre, a gente sai dessa... pública, Plena. É a expressão pública. Eu vou usar de algo que interiormente já ocorreu. Exato. É a expressão de algo que já aconteceu. Paulo fala em Romanos 6 sobre essa morte do meu antigo eu. Nós estamos tendo hoje muitos que se chamam evangélicos que não morreram. E aí eles continuam com o velho eu bem vivo, que é esse homem cultural que vem de um machismo, que vem de uma visão deturpada sobre a mulher e sobre o cristianismo, que adentra o meio evangélico, mas ele não passou pelo novo nascimento e ali ele replica as obras que ele trouxe do mundo. E aí cai em consequência dentro da igreja esse tipo de prática. Então nós precisamos voltar ao evangelho, essas pessoas precisam morrer para si mesmas e não viver mais da cultura, não viver mais do trauma. Porque tem gente que replica um trauma, porque o meu pai me bateu, porque eu passei por abuso, eu vou fazer isso com a minha mulher, eu vou fazer isso com os meus filhos. Não. Se você é nova criatura, se você é verdadeiramente um servo de Deus, se você nasceu de novo, agora as suas obras são validadas pelas pisaduras de Cristo. Você tem que trazer as marcas de Cristo em você e não causar marcas de agressão no outro, nem de modo verbal, nem psicológico, nem físico, de modo algum. A gente agora ama mais porque nós somos amados. Perdoamos mais porque fomos perdoados. Essa é a minha visão. Muito excelente visão. Mas fica aqui uma pergunta. Quando você denuncia o agressor, seria falta de perdão? Porque muitos consideram isso aí. Muitos, às vezes, vai conversar e a resposta ali do pastor, do líder ali é: perdoe, como Cristo perdoou. Então... Mas até que ponto perdoar? Porque hoje a gente está vendo várias coisas absurdas acontecendo. A mulher perdoando, o outro, né? Vai perdoando, mas tem que haver um limite. Nós precisamos entender que denunciar o agressor não é falta de perdão. É colocar um limite na maldade dele. Perdoar é algo que a vítima faz para limpar a alma dela e cancelar uma dívida espiritual. Ela deve perdoar, sim. Mas isso não anula o fato de que ele cometeu um crime. Então, você deve perdoar. Mas nós vamos entender que a nossa cultura, ela tem o perdão como um cancelamento de um crime. Você perdoa um pecado. E eu não digo que não perdoa um crime que foi cometido contra você, mas isso não necessariamente possa anular as consequências. Porque nós estamos aqui ou não estamos numa semeadura? Nós estamos. Se você plantar, você vai colher. E quando você fala para a vítima, você tem que perdoar, sim, a vítima tem que perdoar. Nós somos cristãos. Nós estamos aqui para isso. Mas uma coisa não precisa anular a outra. É preciso... Agora, se a vítima decidir, eu vou perdoar, vou dar uma chance e não vai acontecer de novo, aqui não está na minha esfera julgar isso. É cada um dentro da sua realidade. Eu estou falando sobre algo recorrente, porque o perdão ele é dado na cruz, mas a conta do crime se paga na cadeia. Então, eu não estou dizendo que a mulher que desejar perdoar e o homem desejar recomeçar e mudar e pedir para Cristo transformar isso
pode acontecer ou não, eu não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo para aquela que tem a vontade de denunciar, mas pensa que é falta de perdão, que não é. Porque perdoa o que você fez, mas não vou ficar aqui esperando você me matar. Porque se o meu perdão te mudasse, tudo bem, isso é uma coisa. Mas agora, se o meu perdão só está tentando aí, digamos, dar mais ênfase para você entender que eu estou aceitando o mal que você está fazendo contra mim, aí já é outra coisa. Aí tem que ter um limite. E a igreja hoje? Ele está pronto para ouvir as mulheres? Tem mecanismo para isso? Na sua várias andanças, em várias igrejas, indo pregar o evangelho, você consegue ver, visualizar alguma ação que verdadeiramente fala assim, nossa, interessante essa forma de trabalho aqui, porque você dá voz à mulher, você consegue ouvir e você consegue direcionar de forma adequada biblicamente. Então, eu penso que a igreja, ela de todo, não posso falar só da qual eu pertenço. Existem outras igrejas aí fora, né? Então, eu vejo que tem um despreparo na audição. Mas a Igreja Assembleia de Deus, e eu aqui não estou dizendo que seja melhor do que as outras, eu falo do que eu vejo. Hoje, as mulheres têm muitos trabalhos voltados para as mulheres na igreja. E eu acho que isso já é um passo positivo. Porque uma mulher conhece as dores da outra. Eu não vou dizer que isso seja a solução. Não. Mas eu vejo um passo abençoado. Principalmente aqui em Cuiabá e região. As mulheres, elas têm um momento... eu participo de muito chá de mulheres, onde as mulheres têm um momento, às vezes até dentro da igreja, ou no espaço para eventos da igreja, onde as mulheres trocam experiências, onde as mulheres podem estar uma com a outra pedindo um aconselhamento. Hoje não há aquele distanciamento de ir apenas ao culto para casa e você não vê mais. Hoje há momentos reservados para as mulheres estarem juntas com outras mulheres e poderem ter essa troca. Só que não apenas sobre isso. Eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus lá na sede de Cuiabá, aqui em Cuiabá, e eu vi algo que eu achei muito interessante. As irmãs dirigentes do trabalho ali, elas têm um momento para ouvir as irmãs. Elas entram numa sala para ouvir as irmãs. Eu estava no culto de manhã, na quarta-feira, e a dirigente do trabalho, a irmã Fran, ela veio me cumprimentar e ela disse, Josi, eu não vou poder ficar aqui para te ouvir ministrar, porque eu tenho um momento reservado com algumas irmãs que já foi marcado, então eu estarei lá. E aí eu falei, não, amém, glória a Deus. E de fato ela não pôde. Até passou do horário do culto, ela estava ali. Eu não vou chamar de gabinete, mas ela estava em uma sala, que eu não sei onde era, mas atendendo as irmãs. E olha só, eu cheguei na igreja com uma irmã que eu nunca vi. A gente estacionou o carro juntas. E ela veio subindo a rampa comigo e ela disse... Eu vim porque eu preciso conversar com a dirigente. Eu não sou aqui da sede, eu sou de outro setor, mas ela me ouve. Então eu quero falar com ela que eu estou passando por uma situação que eu preciso ser ouvida. Isso vai encorajando uma outra. Mas é muito interessante. Nós já estamos caminhando já para o quadro final. É verdade. Voou o tempo, voou muito mesmo. Mas o tema é muito importante, mas só que assim, eu acredito que ficou também isso para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os que nos acompanham, no momento que você trouxe, que você está escrevendo um livro sobre a identidade da mulher, sobre o papel original, papel... Isso anula o fato, por exemplo, da mulher quiser ser uma empreendedora, quiser ser... exercer um outro papel. Quer dizer, então, que a Bíblia, nesse fato, não, o seu papel vai ser X e não Y. De que forma você consegue enxergar isso e trazer isso para as mulheres que estão nos acompanhando? Eu penso que uma atuação não anula a outra. Vamos entender. O que está acontecendo é que a busca profissional está anulando o papel da mulher no lar. Isso não pode acontecer, porque ela foi criada em sua identidade original para ser um auxílio do seu marido e da sua casa. E hoje o feminismo quer desconstruir isso a todo custo.
Então está tendo uma inversão de papel. Inversão. Nada impede dela acompanhar e exercer outras atividades, mas desde que Exato. não anule a família, o papel do lar, filhos e tudo mais. Exato. Primeiramente, se para eu buscar um status profissional eu tenho que anular minha comunhão com Deus, já não funciona. Eu falo isso com clareza para vocês. Não dá certo. Porque primeiro ela tem que ter a sua comunhão com Deus. E aqui eu não estou falando de cargos de igreja, não estou falando de pregar ou de louvar. Estou falando de ter um secreto com Deus. Uma mulher precisa orar por sua família, orar por ela mesma. Enfim, esse é um papel. Precisa ter essa intimidade, essa comunhão com Deus. Lembra que eu disse que lá no jardim, quando Deus criou o homem e a mulher, um dos propósitos era glorificar a Deus e ter relacionamento com Ele? Deus quer isso de volta. A relação se quebrou no pecado, mas foi restaurada na cruz. Nós não podemos viver como Maria e Marta. Eu trago aqui Lucas capítulo 10, os versos 38 a 42. Nós vemos que Jesus vai até a casa de Maria, Marta e Lázaro. E o que Marta faz? Ela está correndo com os seus afazeres da casa. Volto a dizer, como eu sempre falo para as irmãs por onde eu passo. De fato, Marta tem que cuidar da casa, porque é o papel. Só que quando Jesus estiver falando, quando Jesus estiver na casa, a mulher tem que parar tudo para estar com ele. E foi o que Maria fez. Então, nós temos que entender que nós devemos cuidar da casa, ter uma profissão, mas tem que ser como Maria. Tem que aprender a sentar aos pés dele para ouvir, porque é só ali que tem alimento para a vida. Quando Marta se incomoda e procura Jesus para dizer, Jesus, minha irmã, o senhor não se incomoda que ela está ali, eu servindo e ela lá? Porque para Marta era assustador uma mulher ter aquela audácia de deixar a cozinha e os afazeres para estar com Jesus. E detalhe, assumindo o papel de um discípulo. Porque Paulo diz em Atos que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, quem ficava aos pés de alguém era um discípulo, geralmente homem, para aprender. E ali uma mulher quebra o protocolo social e fica aos pés de Jesus para aprender. A irmã dela se incomoda. E o que Jesus diz? Vamos lá na sala, vamos tirá-la, vamos ali naquele espaço. Ou deixa, eu vou tirá-la daqui, calma. Não, Jesus diz, Marta, você está afadigada, você está cansada com muitas coisas. Você não está entendendo que a sua irmã escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. A mulher moderna precisa entender que a melhor parte ainda está aos pés de Jesus. Então ela pode assumir todas as funções? Pode. Mas, irmã, como que vai dar conta? É estando aos pés de Jesus que ele te ajuda a organizar o seu dia. Ele te ajuda a assumir o seu papel como serva na presença dele, a ser uma boa mãe, uma boa esposa, a ser Ezer Quenedo, a auxiliadora do seu esposo e, ao mesmo tempo, ter uma relevância profissional lá fora. Com Jesus, tudo se organiza. Que bênção. Deixando aí a última palavra sua, para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, e também para as famílias, diante de tamanho combate, tamanho enfrentamento a desafios da família, da fé cristã também. Que mensagem você deixa para as mulheres e para todas as famílias? Eu digo para as mulheres, primeiramente, que mulheres, vocês não são a identidade destruída. Vocês não são o divórcio, vocês não são o mal que disseram sobre vocês, vocês não são mulheres amargas, vocês não são um erro, vocês não são uma falha, vocês são o que Deus diz que vocês são amadas, vocês são preciosas, vocês são valorosas. Não é o erro que te define, não é o trauma do que você viveu, não é o que fizeram com você. É o que Deus diz na cruz do Calvário sobre você. Você tem uma identidade e tentar fugir disso é fugir da essência e da base do que você foi criada para ser. E para as famílias, eu digo, é tempo de voltar para a mesa. É tempo de ter comunhão. É tempo de reacender o altar dentro de casa. Porque filhos blindados pela palavra de Deus dificilmente vai ser problema ou vai ser aquele tipo de influenciado do mundo que está aí indo contra a palavra de Deus. Então é tempo de reacender o altar dentro de casa e de voltar à mesa da comunhão. Olha, sensacional. Estou imensamente feliz. Obrigado, Josiane, por estar aqui. Você quer deixar algumas outras considerações finais? Suas redes sociais também, alguma coisa, algum outro recado, você pode ficar à vontade, mas
De cara aqui, muito grato mesmo, obrigado por aceitar o convite. Estou muito feliz pelo bate-papo que nós tivemos. Foi excelente, de altíssimo Glória nível. a Deus. Amém. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade e eu desejo e oro para que Deus abençoe e prospere esse trabalho cada dia mais, porque eu creio que assim como Paulo usou ali o meio de comunicação do seu tempo, que foram as cartas, nós temos que usar os meios que temos hoje. Todos os meios para alcançar almas. E se esse vídeo, se essa gravação chegar até uma família, chegar até uma mulher, uma criança e levar a edificação proposta aqui, nós já ganhamos com isso. Já cumprimos o nosso propósito. Então, eu dou graças a Deus por esse trabalho. Que Deus em Cristo continue te dando saúde, te dando sabedoria e direcionamento para que esse trabalho não fique por aqui. Que seja apenas o começo de uma grande obra que Deus vai estar fazendo aqui no Mato Grosso, no Brasil e pelo mundo. E eu deixo a minha rede social, oficial Josiane Moreira, tanto Instagram, YouTube, enfim. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Pessoal, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E vamos para a próxima, o 10º episódio, logo, logo. Abraço.